Fato do dia: estupro culposo e liberdade de expressão. Vocês já sabem, é sobre aquele caso Mari Ferrer, que desperta tantas paixões. E para começar, eu quero definir o que é o fato que nós vamos abordar. O juiz deste caso acaba de processar 160 personalidades pelo uso da hashtag estupro culposo. Como essas autoridades utilizaram essa hashtag, o juiz está pedindo indenizações. São indenizações de R$15 mil para um, de R$30 mil para outro, de 160 personalidades. Este é o fato. A forma como a justiça tem lidado com a liberdade de expressão nesse caso. Quando se fala nesse caso, a gente ouve frequentemente: ah, mas a Mari Ferrer, ela estava mentindo, ela não estava mentindo. Ah, eu vi um youtuber, o youtuber fez ali uma verificação, ela está mentindo, não sei o quê. Ok, não é disso que nós estamos falando aqui, certo? Consegue entender a diferença. Ah, mas estupro culposo estava errado. Ninguém falou estupro culposo. Ela não devia ter escrito isso e não sei o quê. Concordo. É essa a discussão daqui? É outro fato. Já foi julgado, já acabou, já foi inocentado, já sabe que a história do estupro culposo era fake news, era mentira. Eu vou explicar tudo direitinho aqui. Nós estamos falando de outra coisa. De um juiz de um caso processando 160 personalidades por causa do uso de uma hashtag. Vamos começar do começo? Para você que não lembra desse caso, houve o caso em que Mari Ferrer acusava um empresário de estupro. Seria estupro por quê? Não era um estupro com violência ou grave ameaça. Seria estupro porque ela diz ter sido dopada, não está em plena consciência das suas faculdades mentais, não tinha como consentir e por isso seria um estupro. Ok? Esse caso foi julgado, ele foi inocentado. Tempos depois, surge um vídeo que não tem a ver com o veredito, de ser culpado ou de ser inocente, mas tem a ver com postura, com preparo, que é o tal do vídeo da inquirição da Mari Ferrer. Vamos dar uma olhada, não sei se você se lembra dessa história, de como foi. Essa foto aqui foi manipulada, Cris? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, tá? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondia, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Hoje Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, questão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não coisa que é freira. Por que você apagou essas fotos, então? Por que essas fotos não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem isso é Mas é o seguinte, se tu quiser, eu suspendo. Pelo amor de Deus, gente. Na época, o ministro Gilmar Mendes, do STF, se pronunciou. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. Mais uma vez, isso tem a ver com o comportamento ali. Não com o veredito que ele deu, não com condenar, não com deixar de condenar, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o comportamento. Bom,
Esse caso teve muito barulho na mídia. Esse caso teve até uma lei que passou depois que você não pode mais ter este tipo de comportamento num caso de estupro, que é alegar questões sobre a honra ou a moral da vítima como argumento. É uma lei que já existia no mundo civilizado desde a década de 90. Aqui, 30 anos depois, ainda não existia. Enfim, isso chegou até aqui. E aí a gente chega num outro ponto, que é o acerto de contas. A tal história do estupro culposo. O que aconteceu? Uma repórter, a Shirley Alves, que na época trabalhava no Intercept, ela fez uma matéria que o título era Estupro Culposo. Não havia isso no processo. Em nenhum momento isso foi colocado no processo. Ela utilizou isso para resumir o caso, que é o seguinte: seria um estupro porque ela não estava na sua plena consciência. Mas o acusado não sabia disso, portanto não tinha como saber que ela não estava em condição de consentir. E ela resumiu a situação como estupro culposo, o que está errado. Ficou todo mundo achando que tinha se criado a figura do estupro culposo. O que é isso? Que é um absurdo. Isso ganhou uma repercussão gigantesca na mídia, entre artistas. Foi, não sei se você se lembra, esse caso foi uma coisa do outro mundo. E aí aconteceu o quê? O povo resolveu ir lá se ajustar com a jornalista. Os primeiros a entrar com um processo foram quem? Os representantes do empresário acusado. Vamos dar uma olhada. Como a reportagem foi tida pela defesa do acusado como tendenciosa, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho entrou com processo acusando a jornalista de injúria e difamação. Ele queria ali fazer um acerto de contas pela forma como a reportagem se referia ao acusado. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que lá em Santa Catarina, a juíza Andréa Cristina Rodrigues Studer, da 5ª Vara Criminal de Florianópolis, disse que não, que a jornalista estava apenas exercendo a sua liberdade de expressão. Disse que não extrapolou os limites da liberdade de imprensa e que a discussão é fundamental para o pluralismo de ideias. O centro da discussão era o seguinte, que ao inventar a expressão estupro culposo, a jornalista teria extrapolado. É o que disse a defesa do réu, e a justiça disse, não, isso é liberdade de imprensa. Aí acontece o quê? Que é o que nós estamos agora. Agora vamos chegar no fato do dia. O promotor e o juiz do caso resolvem entrar com processo igual contra a jornalista, alegando que eles tiveram a sua honra maculada e sofreram ameaças devido ao uso da expressão estupro culposo. Caiu na mão da mesma juíza. A mesma juíza recebeu a ação. Qual vocês acham que foi a sentença? Pois é, a sentença foi diferente. No caso em que o juiz e o promotor alegavam terem sido difamados, a jornalista foi condenada a pagar uma multa de R$400 mil e condenada também a 1 ano de cadeia pela mesma juíza que no caso do advogado disse que estupro culposo era liberdade de expressão. No caso do juiz e do promotor, não era mais liberdade de expressão. Era muito grave. Tem que ir para a cadeia. 1 ano de cadeia e R$400 mil de indenização. E esse processo ainda não acabou. A jornalista está recorrendo. Logo depois que isso aconteceu, a gente tem uma outra notícia de que não é mais só este processo. Agora são 160 processos judiciais. O juiz Hudson Marcos está processando pessoas como Angélica, Ana Hickman, Astrid Fontenelle, Ivete Sangalo, Camila Pitanga, Mica Lins, Tata Werneck, Patrícia Pilar, Marcos Mion, Jorge Cajuru,
Maria do Rosário, Luciana Genro, Felipe Neto, enfim, todo mundo. A atriz Mica Lins, por exemplo, ela não fez nenhum texto falando, porque vários fizeram assim, não pode ficar impune, justiça por Mari Ferrer, teve um monte. A Mica Lins, no caso, é um tweet em que ela não escreveu nada, ela só tuitou a hashtag estupro culposo. Também tem um processo contra ela. Foi processado o Google, o UOL, o Estado de São Paulo e a Rede Globo. O processo contra a Mica Lins, por exemplo, a hashtag que ela colocou era hashtag estupro culposo não existe. Ela não falou do juiz, ela não falou do promotor, não pôs nome nenhum, não falou nada. 15 mil estão pedindo para ela. Para as deputadas que falaram coisas sobre o caso, estão pedindo 30 mil reais. E, enfim, está tramitando ali na mesma vara. E é o seguinte, onde fica a liberdade de expressão nisso? Qual é a sua opinião